Em 2012, passamos um mês no distrito de Sanga, na província de Niassa, no norte de Moçambique, para uma pesquisa do mestrado. Éramos um grupo de profissionais de diferentes áreas buscando analisar possibilidades de um desenvolvimento mais sustentável. Encontramos uma situação comum a diversas realidades. Em nome do que alguns chamam de desenvolvimento, os interesses de comunidades tradicionais ali residentes são descartados. A que custo, afinal, aconteceu esse desenvolvimento? A quem ele traz benefícios? Resolvemos compartilhar essas perguntas a partir do que vimos, e assim surgiu esse curta. Sanga é um distrito de base rural com cerca de 60 mil habitantes, metade com menos de 15 anos. Os principais problemas relatados pelos moradores são a dificuldade de acesso à água, a postos de saúde e a escolas. Andando pela região, começamos a perceber a presença de grandes monoculturas de eucalipto e pinos no lugar da floresta nativa e das roças. Nosso interesse aumentou quando soubemos que eram investimentos de empresas da Suécia e da Noruega. Decidimos conhecer o ponto de vista das comunidades, professores e alunos a respeito. É importante explicar que em Moçambique a terra é propriedade do Estado e não pode ser vendida. O processo de titulação do direito de uso e aproveitamento da terra inclui o parecer de autoridades administrativas locais e consulta às comunidades para confirmação de que a área está livre e não tem ocupantes. Conversando com as comunidades, percebemos alguns problemas nesse processo de consulta. Banye bakungulukaga kuti wechikwetu tuike nacho apa no batuike pano wetu bebe vanachikamushira singa yachizima. A conversa foi a seguinte: eles disseram que nós já viemos essa zona, nós queremos plantar árvores nessa vossa zona, mas nós temos uma ajuda, nós vamos ajudar a comunidade, essa vossa comunidade aqui, mas a ajuda que nós vamos ter é da escola, poço e mais outras coisas. Mas aqui, desde 2009 até hoje, não aparece nada. Mas essa comunidade que está aqui, apesar de que não foram informados, sempre quando houve queimada naquela empresa, quando há queimada, essa comunidade que vai ajudar. Yeye kutunyunga ndo kutunyenjela nele yatukuti chipola ngana tuchiona kiyetaleta hapo chigwile. Começam a ter umas informações de mentira para a comunidade, mas a comunidade sempre aceita. Por exemplo, quando houve queimadas lá, porque eles disseram, quando há queimada tem que nos ajudar, quando há problema tem que nos ajudar, mas essa comunidade sempre ajuda. Mas eles prometeram que em cada ano tem subsídio da comunidade, mas nunca aparece aquele subsídio, nem nada, nem nada. Vimos que a situação de pobreza é um aspecto que vulnerabiliza a população e que o governo se ausenta no estabelecimento de regras que garantam os direitos dessas comunidades. Você tem vontade de trabalhar nessas empresas florestais? Sim, tenho, sim. Por quê? Porque eles, numa parte, eles nos ajudaram muito, porque essa nossa pobreza, hoje em dia, nas comunidades onde há mais essas empresas, está tentando desenvolvimento. Estou a tentar desenvolver. É por isso que eu posso aceitar, porque posso conseguir aquele mini subsídio e dar ao meu filho ir à escola, e tanto quanto também minha vida posso conseguir sustentar. É por isso que estou disponível em trabalhar nessas empresas. Geralmente nós temos discutido acerca de qual é a relação entre as empresas florestais e a comunidade. Qual é o progresso que as empresas trazem para a comunidade local. E nesse contexto nós temos encontrado algumas vantagens, mas também temos encontrado algumas desvantagens. As empresas florestais trazem desenvolvimento, em algum momento melhoram a vida da comunidade por um tempo, mas chega a uma certa fase em que esse desenvolvimento vai decrescendo pouco a pouco. Não sei, por mim não tenho nada contra, talvez o que tem que se fazer é olhar mais, se discutir mais o assunto comunidade, onde é que vai ficar a comunidade com a implantação de empresas florestais. O que eles pensam sobre essas empresas? Já no economia de grande existe. O já de campanha, fica de o tio existe.
yakuiganishiriane na imani indu yaili yote pakuti ikomboleje kutama pampepene kuwa nkutula umpepe je maje kupikanga nem kupikanga nikaika. O que ele está a pensar é haver coordenação a empresa tanto a comunidade. Ele não pensou, fez, não, mas sentaram junto e começaram a conversar junto sobre a empresa. Ele acha que isso precisa acontecer, é isso? Ele é curau iwonishe, né? Ele iwonishe? Sim. Como é que eram as condições de trabalho para você? As condições de trabalho eram boas. Faço aqui menção em termos de equipamentos, relacionamento entre colegas e a direção, era muito boa. Mas muitas vezes eu me sentia mais à vontade a trabalhar com a comunidade, porque eu aprendi muita coisa deles, que antes eu só sabia na carteira, e tendo tacto com eles fui aprendendo muito mais. Não só lições de trabalho, mas lições da vida também com a comunidade tive.